Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma implementação que eu fiz usando o Zustand para gerenciar a autenticação, o estado ali de autenticação do usuário, juntamente com o Interceptors do Axios, para estar fazendo toda a parte ali do refresh dos tokens e manter os tokens do usuário sempre o máximo possível, né? Válidos até que o refresh token venceu e aí realmente não tem o que fazer, a gente precisa deslogar aquele usuário. Então, basicamente, vamos começar aqui falando sobre o porquê que eu cheguei nessa solução e a gente pode até começar a discutir ou começar a pensar sobre responsabilidade, né? Se é responsabilidade ou não do Zusta de fazer isso, se eu deveria fazer isso de alguma outra forma. A gente pode estar discutindo isso, debatendo isso até aí na seção de comentários, mas eu vou explicar qual que é o problema que eu estava tendo e como que isso foi prosseguindo até eu chegar nessa implementação atual, beleza? Então, basicamente, o que que eu preciso na minha aplicação? Eu preciso dessas duas variáveis. Eu preciso saber qual é o meu usuário, e eu preciso saber se eu carreguei ou não os tokens. Na verdade é o contrário, né? Primeiro eu carrego os tokens e depois eu busco o usuário. Então são essas duas variáveis que eu preciso. Esse objeto tokens aqui a gente pode ignorar, tá? Eu vou até tirar isso daqui, porque não está usando mais. Que eu não preciso mais ficar com os tokens carregados em memória. Eu posso excluir isso daqui. Então, basicamente eu preciso dessas duas variáveis aqui. E aí, em torno dessas variáveis, a gente tem toda uma regra ali, um ecossistema, vários fluxos que a gente pode seguir. E quem já mexeu com autenticação aí sabe que realmente é muita regra, é regra de login, é regra de refresh de token, login automático, né, logout. São várias coisas ali, a gente precisa ficar movendo esses tokens de um lado para o outro e também movendo as informações do usuário para a gente saber se aquele usuário ali, se aquela sessão, se aquilo ali é válido ou não. Então, como eu só preciso dessas duas variáveis, né? E para definir essas variáveis, eu preciso de outras funções, que são funções que faz o login do usuário, logout, carrega os tokens no local storage. E aí eu fui desenvolvendo tudo isso, tudo nesse Zustand, porque no final de tudo, eu vou definir se essas duas variáveis, o usuário e se carregou ou não os tokens. Então aqui nesse meu método de sign-in, por exemplo, o usuário vai entrar lá com e-mail e senha, eu vou chamar a API, né, sign-in, vou receber essa resposta, e aí se na resposta, se eu tiver os tokens, eu vou basicamente chamar os set tokens, que é essa minha função, né, set tokens, para poder guardar esses tokens, né, no local storage ou no Expo Secure Store, porque essa aplicação aqui ela está rodando em Expo, só que ela também é compilada para web. Então, como eu rodo em três ambientes diferentes, eu preciso guardar esses tokens em locais diferentes, dependendo aí do ambiente. Então, eu criei essa função set tokens dentro do próprio Zustand. Então, eu tenho aqui, ó, por isso esse get, né? Get set tokens. O set tokens está aqui, ó. Set tokens. Que o que essa função faz? Eu basicamente recebo os tokens como parâmetro, e aí eu tenho essa função, set storage tokens. E aí essa função, ela vai verificar, né, se a plataforma é web, eu seto no local storage, se a plataforma não é web, eu salvo no Secure Store do Expo. Basicamente ela só vai persistir esses tokens em algum lugar, tá? Mas aí eu tenho essa função é, set storage tokens, ela não está dentro do Expo, né, ela está fora. Depois eu vou até mover ela para um arquivo diferente. Mas ela, porque eu reutilizo ela lá no Interceptor, mais para frente eu vou mostrar para vocês. Mas seguindo aqui, né, no set tokens, eu seto os tokens, persisto esses tokens, e aí depois eu estou setando aqui os tokens, né, esse ID token e o expirezinho, mas eu não preciso mais desses caras, né? Eu vou até deixar isso aqui comentado, porque depois dessa implementação eu não preciso mais disso. E aí eu aproveito, já dentro do set tokens, como eu já estou com os tokens aqui do usuário, eu vou fazer um get me. Né? Esse get me é basicamente outro endpoint que eu tenho, que eu vou buscar as informações do usuário para me salvar no Zustand. Tá? Então, esse get me helper também é uma função que eu criei aqui fora. Depois eu vou separar essas funções em arquivos diferentes, mas basicamente o que esse getMe faz? Ele atualiza os interceptos, né? A gente vai chegar aqui nesses interceptos depois.
Mas basicamente eu chamo lá, né, o endpoint, getMe, pega essa resposta que é basicamente o usuário, né, esse objeto me aqui, eu tenho a interface dele. Vamos aqui na implementação, que aqui eu tenho o que é esse me. Aqui, ó, me é ID, nome, foto, grupo e o plano, o tipo de plano daquele usuário. Então eu basicamente busco isso do back-end e salvo no meu Zustand. Tá aqui a funçãozinha set, atualizando lá o user, né? Então eu aqui no set tokens, né? Voltando, eu aproveito que eu tenho já o ID dos tokens do usuário aqui, já chamo o getMe e depois dentro do getMe eu seto o usuário, né? Que é uma das variáveis que eu falei que é importante na aplicação. E a segunda variável é o loaded tokens, que aqui eu seto como true. Então depois disso, né? Depois de executar esses set tokens, eu sei que o meu eu fiz o carregamento dos tokens e se existe usuário ou não, o usuário está definido lá nessa minha variável do Zustand, tá? Então, um fluxo, né, um dos fluxos que foram implementados, que foi esse do sign-in, ele está todo completo e gerenciado aqui pelo próprio Zustand, né? Vamos repassar aqui rapidinho. Eu chamo o sign-in chama os set tokens, né? Ele recebe os tokens do back-end, chama os set tokens. Os set tokens, ele tá aqui embaixo. Set tokens salva os tokens localmente. Depois de salvar os tokens localmente, ele busca o usuário e atualiza a variável no Zustand, que é o estado global. E aí na minha aplicação eu sei que aquele usuário tá ok, que ele pode prosseguir acessando as partes protegidas da aplicação. E aqui também eu já começo a fazer os tratamentos de erro. Então, se não deu certo fazer esse getMe, né? Se deu um erro, que erro que pode ter sido? Pode ter sido vários, né? Mas um deles é o 401, ou seja, o token do usuário venceu. Então, se o token venceu, o que a gente faz? A gente faz o refresh. Então, aqui dentro do próprio set tokens, se eu receber um 401, eu vou chamar um refresh dos meus tokens, porque aqui eu tenho, né, o refresh token, que ele veio como parâmetro dos set tokens, né? Eu sei que esse cara está aqui e aí é, eu posso atualizar depois do refresh, eu atualizo o loaded tokens true. E aí você pode falar, mas nesse fluxo não faz sentido porque você acabou de fazer o login. E realmente, quando eu acabo de fazer o login, ele não vai falhar, não vai cair aqui no catch. Mas eu chamo essa variável set tokens em diferentes locais, em diferentes momentos. Então, dependendo ali do momento que eu chamei, um set tokens, ele pode dar esse problema, né? Ele pode falhar. Então, caso aconteça, eu já tenho a implementação aqui que faz o refresh. Beleza? Então, além disso, tem aqui signout, por exemplo, signout que eu basicamente apago todos os tokens do local storage, limpo também as variáveis do usuário, e limpo, né, o cache, né, o query client e deslogo, navego o usuário para algum outro lugar. Então, basicamente, todas esses fluxos, né, de autenticação estão implementados aqui no, no Zustand, tá? E com essa implementação tem uma segunda parte dela, né, que é o que torna as coisas bem, como eu posso dizer, bem automático, né? O negócio fica bem mais concentrado aqui no Interceptor e aí a gente não precisa lá na aplicação ficar se preocupando com muita coisa, que é basicamente essa parte aqui do setup Interceptors. Porque o que acontece? Esse mesmo problema que eu relatei aqui, do usuário tentar fazer uma coisa e não tá logado, o token dele está vencido, vai acontecer em vários momentos. Então, onde que eu posso tratar isso da melhor forma? Eu decidi que eu vou fazer esse tratamento nos interceptos. Então, essa minha aplicação, ela está usando o Axios, né? Eu tenho aqui um pacote só de requisições, onde eu basicamente implemento a consulta dos endpoints do back-end. Mas, basicamente, o setup interceptos, ele vai setar lá os interceptos de requisição e de resposta. E aí, no meu interceptor de resposta, eu vou verificar. Se o erro foi 401, eu vou fazer o refresh dos tokens aqui no interceptor. Então, e aqui também eu seto, né, no request, no interceptor de requisição, eu seto o token.
né, o token para toda requisição ele mandar esse token aí, caso ele exista, né? Caso eu tenha chamado aquela função, vamos voltar aqui, o getMeHelper, né? Então, getMe, quando eu for buscar as informações do usuário, ele vai atualizar meus interceptors e aí todas as requisições daquele usuário que eu tentei fazer a busca serão autorizadas com o token. No caso da resposta, aqui ó, vamos vir aqui na resposta, se der um erro 401, a gente vai fazer esse fluxo do refresh, né? Refresh dos tokens, mas aqui tem uma funcionalidade a mais que basicamente tem uma fila de requisições. Porque vamos pensar num exemplo real aqui para a gente tentar entender melhor as coisas. Quando o usuário entra em uma tela, ele acessa a tela da aplicação, ela vai fazer ali coisa de 5, 10 requisições ou mais, né? Depende da aplicação. E aí, dessas 10 requisições, se o usuário for deslogado, se o token dele venceu, todas as 10 vão falhar, certo? Então, como todas essas 10 requisições vão falhar, eu tenho que ter um jeito de tratar essas 10 requisições, porque se essas 10 requisições voltar lá para o React Query, né, lá para a camada da aplicação, ele vai disparar o retry, né, e vai ficar tentando fazer essas 5 requisições de novo, até o limite que a gente configurou lá. E eu não queria isso. Então, o que eu fiz? Eu basicamente criei aqui essa variável de controle, isRefresh, que é um booleano, e tem também a fila de falha, que é basicamente um array, tá? Então, qual que é o fluxo? O usuário tentou fazer uma requisição, no caso lá da tela, foram 5 requisições, as 5 vão falhar. Mas uma dessas requisições vai ser processada primeiro pelo interceptor, porque meio que o interceptor ele é só um, né? Então, a primeira requisição que chegar aqui com falha 401, o isRefreshing vai ser falso. Então, ela não vai entrar nesse if, né? Ela vai passar. Quando ela passa, o que eu vou fazer basicamente? Carrego meus tokens do storage, né? Depois que eu carreguei os tokens, eu faço um refresh dos tokens, que eu sei que deu 401, então eu vou fazer o refresh, né? Caso, né, eu tenha o refresh token. Faço o refresh. Depois que eu fiz o refresh, né, se o refresh deu sucesso, eu vou atualizar o cabeçalho, o token que aquela requisição usa, com o novo token e eu vou retornar esse HTTP client passando a nova requisição, a requisição como parâmetro, porque aqui ele vai refazer aquela requisição. Então, para o React Query, aquela requisição ela só vai demorar um pouquinho a mais, porque os tokens foram atualizados ali no meio tempo. E ele vai tentar fazer de novo aquela requisição para pegar a resposta, tá? Então, esse fluxo, isso vai ser o que vai acontecer com a primeira requisição. Nesse exemplo que nós demos, foram 5. Então, enquanto o refresh está sendo feito, aquelas outras 4 requisições, né, que na tela a gente deu exemplo aqui de 5, essas outras 4 requisições vão cair aqui também no interceptor. E aí elas vão entrar dentro desse if. E basicamente o que esse if vai fazer? Né? Refresh vai estar true, né, porque a primeira requisição setou isso aqui como true. Ele vai adicionar na nossa fila uma promise, certo? E aí, nessa promise, a gente vai basicamente receber o token como parâmetro e fazer a mesma coisa, atualizar o token no cabeçalho, authorization, e refazer a requisição. Então, nesse exemplo que eu dei, das 5 requisições, a primeira requisição vai ser atualizada, a gente vai atualizar os tokens dela e refazer ela, certo? E aí todas as outras, elas vão entrar nessa fila. A gente vai chamar aqui, né, failed query push, passando aqui um resolve reject dessa nossa promise. E aí a gente vai ter lá uma lista de promises para serem resolvidas. E quando que essas promises serão resolvidas? Elas são resolvidas por esse método aqui, ó, process query. Então, quando eu chamo aqui para processar a minha fila, eu envio como parâmetro o erro, caso tenha algum erro, né? Eu mando o erro como primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é o novo token. Então, aquela primeira requisição que foi executada, que a gente atualizou os tokens,
é, ela vai chamar aqui o process query, passando o token como parâmetro. E dentro de process query, eu vou basicamente fazer um for each na minha fila. E para cada item da lista, eu vou, no caso, como eu não enviei erro, né, naquele caso lá, eu vou resolver aquela promise passando o token. E quando eu resolvo essa promise passando o token, eu basicamente faço isso aqui, né? Atualizo o token da requisição e chamo a requisição de novo. Então é uma forma que foi implementada aqui que a gente consegue deixar o React Query fora dessa questão, dessa briga aqui de atualizar os tokens, e a gente concentra no Interceptor toda essa lógica de receber a requisição, né? Receber ali as falhas, né? Perceber que aconteceu alguma falha e refazer a requisição e retornar para o React Query a resposta, né? O dado ali com a requisição que foi pedida, né? Com o dado que foi pedido originalmente. E só vai cair no React Query erros que não são de autenticação. Então, se deu algum erro de regra de negócio, de lógica interna, alguma coisa do tipo, vai voltar lá para o React Query, vai cair na tela. Mas os erros de autenticação, eles vão ser tratados aqui, vai ser feito o refresh do usuário aqui. E para o React Query ali, para a camada do React, vai ficar mais transparente todo esse processo, beleza? Então, para essa aula aqui é isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.